Boa noite quem está acompanhando a gente aí de casa. Hoje temos uma live sobre marketing digital para as construtoras. Comigo, o Rodrigo Oliveira, da Vanguard e da Investor. Em breve vamos começar esse papo. Por enquanto, vou dar um minutinho para vocês começarem aí a pegar um café, pegar uma água, quem precisa. Vamos ter uma conversa aqui de mais ou menos meia hora para poder falar um pouquinho sobre estratégia de marketing digital com um especialista da área de construção civil, né, da área de investimentos em construção civil, Rodrigo Oliveira, que está aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. E, Rodrigo, por enquanto, boa noite, né? Boa noite, Caleb. Obrigado pelo convite, né? Adorei que a gente pôde estar presente juntos hoje à noite. Quem dera eu ser um grande especialista aí da construção civil, mas venho aprendendo dia após dia um pouco mais sobre toda a esteira do projeto de empreendimento imobiliário, incorporação, lançamento, até a entrega das chaves, com o nosso principal objetivo aí, que é atuar com o financiamento às construtoras e incorporadoras de uma forma geral, né? Obrigado mais uma vez, boa noite a todo mundo. Obrigado a você de novo. E bom, pessoal, vamos começar. Boa noite, meu nome é Caleb Bezerra, sou CEO da Caleb, um escritório de marketing digital e estratégias, especialmente na área digital. Nas noites de quarta, a gente fala sobre tecnologia, sobre marcas, sobre comunicação digital. Na semana passada falamos sobre relação da cultura organizacional com a marca. Se você perdeu, pode acompanhar pelo nosso IGTV, pelo nosso canal do YouTube ou pelo Facebook. E hoje, nosso tema é marketing digital para construtoras. Quem está com a gente, mais uma vez, Rodrigo Oliveira, diretor-geral da Investor, consultoria empresarial, e da Vanguard, empresa de captação de investimentos. Apresentando um pouquinho aqui o Rodrigo. O Rodrigo tem um currículo extenso que a gente está tentando resumir aqui. O Rodrigo é graduado em Direito pela UFMG, analista em comércio exterior pela Aduaneiras, administrador de carteiras e valores imobiliários credenciado pela CVM. Rodrigo tem MBA na Universidade de Edimburgo, na Escócia, e MBA em Gestão de Negócios pela Faculdade Milton Campos. Teve passagens pela Anshan, foi fundador da Câmara de Comércio, Indústria e Agropecuária Brasil-Moçambique, presidente do Conselho Jovem da ACEMinas, vogal da Juseng, e atualmente ocupa esses dois cargos de diretor-geral da Investor e da Vanguard Investimentos. Convido todos vocês a deixar suas perguntas aqui nos chats dos canais da Caleb e da Investor, né, e da Vanguard. A gente tem aqui a Marina, que está no nosso back-office, reunindo as perguntas de vocês e nos encaminhando por aqui. E vamos pular direto no assunto, né, Rodrigo? Queria que você começasse essa nossa conversa contando para os nossos seguidores um pouquinho de qual que é o trabalho que você faz na Vanguard com construção civil. Tá. Eu acho que para falar um pouquinho do nosso trabalho, eu vou encurtar um pouco a história. Só o meu currículo, a gente tem muita coisa interessante, eu acho que estava muito extenso. Mas, de qualquer forma, vou encurtar um pouco a história de como que nasceu essa coisa de investimento coletivo imobiliário, né? Atrelado, ou seja, à economia real de uma forma geral. Você mencionou que eu fiz um MBA na Universidade de Edimburgo. Edimburgo é a capital da Escócia, no Reino Unido. Há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, em 2015, eu estive lá através de um programa do Reino Unido chamado Chevening, que era um programa basicamente de bolsas de mestrado ou MBA, e eu fiz esse MBA em 2015 e 2016. O investimento coletivo lá é conhecido por equity crowdfunding, né? E foi lá que nasceu essa modalidade de investimento, ou seja, onde você pode investir direto numa empresa, seja ela de qual ramo for, pode ser construção civil, mas lá era muito famoso naquela época empresas de base tecnológica, que a gente conhece por startups, né, mais relacionadas aí a grande escala, coisas escaláveis, inovação e etc. O Reino Unido tem ainda, né, uma base muito forte de inovação, porque te permite que você possa ser isento ou tenha benefícios na sua tributação, ou seja, a pessoa física pode investir direto numa startup. Então, o negócio pegou de vez, estudantes de faculdade, mestrado, que era meu caso, né, no MBA, todo mundo investia, nem que seja um pouquinho por mês, numa startup. Acabava que no final do ano você tinha lá no seu portfólio, pessoa física, umas 2, 3, 4 startups, algo que poderia te proporcionar uma independência financeira até uma escala de patrimônio em 2, 3, 4, 5 anos, né? Então, isso acontecia com um executivo normal ou então uma pessoa que tinha um patrimônio muito grande. Quando eu voltei para o Brasil,
o investimento coletivo estava sendo regulamentado pela Comissão de Valores Imobiliários, que é o órgão competente para regular esse tipo de atividade, né, os títulos imobiliários, ou a emissão dos títulos imobiliários no Brasil. E em 2017 isso foi regulamentado, a Vanguard estava ainda em banho-maria, em 2018 a gente montou um novo CNPJ, que foi o CNPJ da Vanguard, dentro da Investor, que é uma empresa de consultoria em avaliações, finanças corporativas, que já vem aí desde 2011. Então, a Vanguard nasceu enquanto um braço de investimentos coletivos, né? A gente entendeu que a nossa ideia principal e primordial seria fazer isso dentro da vertical imobiliária, né? E a gente vem desde 2019 fazendo algumas captações com a ideia de suportar empreendedores, principalmente pequenos e médios construtores, que não têm acesso ou normalmente têm acesso muito caro, né, a financiamento bancário, chamado financiamento da produção, principalmente depois que o empreendimento imobiliário já foi incorporado, já foi lançado, já tem um pouquinho de venda. Normalmente, quando ele não precisa, é que o banco quer apoiá-lo, né, para reduzir o máximo possível do seu risco. É mais ou menos esse que é o nosso business, ou seja, nós queremos, de um lado, né, democratizar o acesso a investimentos da economia real, ou seja, todo mundo pode acessar com cotas a partir de R$1.000, algo que antes era viável para bolsos muito grandes, de 1, 2, 3, 4, 5 milhões de reais. Não sei se me fiz me entender muito bem, mas essa é a nossa ideia de trabalhar junto com o setor de construção civil. É super, Rodrigo. Eu queria que você contasse mais para a gente, para quem ainda não conhece, né, o processo de investimento como pessoa física da Vanguard, que eu acho, assim, muito atraente, na verdade, né? Conta um pouquinho dos últimos empreendimentos que foram lançados, como é que era o modelo de participação mínima, garantia, rentabilidade, só para ilustrar o caso, assim, para quem está acompanhando a gente. Com certeza. Nós fizemos há 15 dias atrás, uma quarta-feira também, um lançamento de uma construtora chamada F2, que é uma construtora aqui de Belo Horizonte mesmo, e que tem um empreendimento sendo lançado na Rua Leopoldina, ali, na tradicional Rua Leopoldina, ali no bairro Santo Antônio. Então, esse empreendimento chamado Aura Leopoldina, estou dando nome aos bois para facilitar um pouco mais o entendimento assim, do público de uma forma geral, ele está sendo lançado, ou seja, já existia algumas vendas, e a principal dor de um construtor ou de um incorporador é quando ele vai comprar o lote ou vai começar as obras, ou seja, quando ele vai iniciar suas vendas. É quando existe uma exposição de caixa, né? A exposição de caixa nada mais é que o investimento que o construtor ou o incorporador tem que fazer de forma inicial, o prazo de um empreendimento, ou seja, o prazo do projeto imobiliário, ele é um pouquinho mais extenso, pode demorar de 24 meses a 30 meses, a depender aí de quando você lança ou quando você compra aí o terreno, ou se você faz uma permuta, por exemplo. Pode ser que uma construção, né, a partir do processo que você incorpora, pode durar entre 18 e uns 30 meses, ou seja, aquele período inicial onde que o construtor vai precisar de um dinheiro, ele precisa de um apoio, né? O que a gente faz é pegar uma parcela desse total que ele precisa investir, né? Uma parcela pequena para que não nos colocamos todos os nossos investidores a um certo grau de risco. A gente divide isso para diversos investidores. Que tipo de garantia normalmente que isso pode levar? Normalmente a gente coloca uma alienação fiduciária, né? Alguma garantia real, sempre o aval do sócio proprietário ou da holding do construtor. Nós sempre pedimos também que aquele empreendimento em si ele tenha o que nós chamamos de patrimônio de afetação. Isso faz com que o investimento ele tem que ser próprio, direto para aquele CNPJ, e os investidores, né, devem receber primeiro, antes do que o sócio, no caso, o sócio proprietário, no caso de um eventual lucro, né, daquela atividade. Então, é um tratamento tributário, contábil, que faz com que isso proteja um pouco os investidores, né, ao final do processo. Normalmente, o investidor pode participar com qualquer quantia acima de R$1.000. Então, é muito democrático. É muito acessível, né? Muito acessível. Qualquer quantia acima de R$1.000, até o total da captação, que no caso
da nossa última captou por volta de uns R$ 800 mil. Você tem uma ideia, Caleb, foi tão legal que a gente abriu uma pré-reserva para os usuários, né, da plataforma que já tinham feito o seu cadastro anteriormente, e na pré-reserva já acabou todo o montante total. Eu tive que ligar, no caso, para o sócio proprietário da construtora, ainda cabia na análise de crédito um montante bem maior. Aí dependia mesmo da definição, se ele tinha interesse ou não de pegar um pouco mais no caso, uma dívida dos investidores e se expor a um pouco mais do resultado para múltiplos investidores de uma forma geral, né? Isso é uma excelente forma de marketing. Imagina mais 30 pessoas se tornando sócios do seu empreendimento. Uma forma de que todo mundo passe ali e vai falar, esse aqui eu participo, assim, esse assado, ali no Santo Antônio eu participo de empreendimento, assim, esse assado, seja no restaurante, né, numa reunião de família no final de semana, isso é muito bacana. E aí, então, ele falou, putz, acho que vai ser uma excelente forma de marketing, apesar de que, para mim, já seria suficiente a parcela que já foi captada. E a gente teve que restringir um pouquinho, foram 20 e poucas pessoas aí na lista de espera que não conseguiram entrar. E nós vamos direcionar para um próximo empreendimento aí a ser lançado nos próximos tempos. É muito legal. E o que eu vejo é que você tem já uma rede, né, formada aí pelas redes da Investor e agora herdada pela Vanguard, de acesso de pessoas que já estão muito interessadas, né, e que estão prontas para investir. Os valores são muito acessíveis, né, então não precisa assim de um mega investimento para entrar, não é um negócio que compromete, é um dinheirinho de caixa ali, uma sobra do mês que já dá para fazer algum tipo de investimento. E do outro lado, você gera muito valor para a construtora também, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente, Rodrigo, já que você está tão perto dos empreendedores da construção civil, especialmente aqui em Minas Gerais, quais são as dificuldades que você vê na hora deles conseguirem alavancar esse investimento? Com relação ao seu primeiro comentário, como a Vanguard ela nasceu de fato como um braço de investimento coletivo da própria Investor, a Investor nós fizemos um trabalho lá atrás, que é um trabalho que você faz muito bem aí com seus clientes, que é montar um funil, trabalhar com marketing digital, crescer organicamente, né, uma base de mailing, etc. E como a Vanguard nasceu de dentro da Investor, a gente pôde replicar isso para um número muito grande de pessoas. Então, isso ficou de uma forma facilitada e em pouco tempo a Vanguard já tinha acesso a uma ampla gama de pessoas, uma ampla rede de relacionamento. Com relação ao segundo ponto, desculpa, você pode me relembrar, acho que eu tomei um pouquinho de tempo. Vamos falar da dificuldade dos empreendedores da construção civil em ter acesso ao investimento, né, alavancar o empreendimento no começo, abrir as vendas, né, esse gasto inicial que a gente começou a falar aí. Como são essas dificuldades? O Caleb, a gente tem alguns dados, assim, da associação, ou então da Associação Brasileira de Corporação, a Ibrahim, que, de uma forma geral, a gente vê que as construtoras de porte médio para alto porte, que são mais ou menos 2%, 3% do número total de construtoras, elas vão ter acesso a mais ou menos 95%, 96% do total de funding, ou seja, do total de investimentos aplicados naquele setor. Então, aquelas construtoras que ela tem um porte maior, ela tem acesso a todo tipo de estrutura de financiamento, seja através de linhas bancárias, através de fundos de investimento e etc. Pequenas e médias construtoras, elas têm um grau de dificuldade um pouco maior de acesso a linhas tradicionais de investimento, devido ao alto grau de burocratização do nosso sistema bancário e principalmente o volume de garantia e prazo que isso normalmente toma desde o pedido do financiamento até a liberação. Você tem uma ideia, investimento coletivo, quando a gente já conhece empreendedores, quando a gente já consegue analisar o balanço, analisar seu crédito, passar pelo nosso próprio funil, desde que a gente conheceu o empreendedor até a liberação do crédito, a gente costuma demorar entre 2 dias e 7 dias para a liberação do montante total. Então, isso é uma coisa muito facilitada, né, nos dias de hoje. Eu costumo falar isso muito com a nossa equipe, da mesma forma que daqui a pouco o WhatsApp está liberando aí a função de você pagar, eu pago direto Caleb, né, da mesma forma que isso aconteceu aí com os aplicativos de carro, né, com
aplicativo de música, né, o próprio Airbnb de hospedagem e etc. Isso vai acontecer no mundo dos investimentos também. Isso de certa forma, vai ficar cada vez mais desburocratizado, né, o chamado peer-to-peer, e eu posso investir direto na Caleb, independente do setor, né? Você emite um título de dívida para mim, pré-combinado, obviamente que existe uma regulamentação por trás, mas é um mercado mais livre, em que existe um vencimento pré-definido, existe um montante total a ser pago, né, um percentual a ser pago, e você só precisa, obviamente, ter credibilidade nesse mercado, e independente do seu porte, você pode angariar custos, angariar investimentos de acordo com, eventualmente, seu trabalho, sua comunicação, seus amigos, seus pares, e etc. Hoje, o setor de construção civil, aquela empresa de pequeno pequeno e médio porte, ela tem muita dificuldade de acesso a linhas bancárias tradicionais. Tá? Então, de fato, o que a gente está fazendo é tentar proporcionar uma profissionalização do que já existe, que é o Family and Friends. Você, Caleb, investe no primo que está fazendo empreendimento imobiliário, ou então um amigo, ou então, isso é muito comum. Só que normalmente, nesse mercado não existe, por ser um mercado muito informal, não existe muito bem quando você deve reportar, quando você deve repagar, que tipo de informação você deve passar para o seu investidor, e é exatamente isso que a gente está tentando fazer, é profissionalizar esse mercado, que é um mercado que já existe, muito grande, por sinal, e dar acesso a múltiplos investidores. Inclusive, é muito interessante, foram várias as pessoas, por exemplo, desde estudantes, ou pessoas que ainda não tinham acesso a investimentos tradicionais, que começaram a investir com a própria Vanguard, né, recebendo diversos feedbacks positivos nesse sentido, porque o cara, às vezes, não vai ter um rendimento na poupança, ou um rendimento em um fundo TI, ou renda fixa tradicional, mas ele consegue lá simular, ir lá no site da Vanguard, simular, ou no empreendimento, ou de uma forma geral, de qualquer investimento, e verificar que ele vai ter um ganho positivo de capital em 2, 3 anos. Isso é muito interessante ouvir. Legal. Eu, vendo você falando, eu lembro, né, do Vale do Silício gosta de falar do 3F, né? Family, Friends and Fools, né? Exato. Amigos, família e uns bobos que você pega na rua para investir, né? Esses casos são só Family and Friends. E aí você está no meio do caminho entre o empreendedor da construção civil ser um cara de pegar Family and Friends e pegar um dinheiro de banco super inacessível, de difícil, de processo burocrático, enfim, com todas as entraves que a gente sabe que o Brasil tem para fomentar o empreendedorismo hoje, né? Então, me soa como uma solução muito mais rápida, regulamentada, segura, mas, ao mesmo tempo, tem essa agilidade, né, do estilo Family and Friends ali. Exato. Bom, o que são as fintechs? Elas exatamente trabalham num nicho específico, onde a revolução financeira, né, ou os bancos tradicionais, eles não chegaram ainda, né? No nosso caso em específico, nós nos dedicamos a trabalhar na pré-incorporação, né, ou na incorporação, ou no início da construção de empreendimentos imobiliários. Nosso objetivo ainda nós estamos fazendo empreendimentos em Belo Horizonte, empreendimentos verticais, residenciais, né? E a gente tem todo um perfil de empreendimento, né? O número mínimo de VGV, que é o valor geral de vendas das unidades, né? O volume, e o estilo de construtor e etc. Mas, assim, o que a gente pretende fazer no futuro é ser um braço financeiro de construtoras e incorporadoras em todas as regiões do país que consigam atender pré-requisitos mínimos, né, tanto de risco quanto de crédito, e que possam dar acesso democrático a investimentos na economia real para diversos investidores que antes não tinham o mesmo acesso. Muito bom. Rodrigo, deixa eu parar para dar um olá aqui para quem está acompanhando a gente aqui. Nós temos um público bacana na noite de hoje aqui. Charles Simão está aqui com a gente, Cardoso Paula, Leila Santos Silva, Aline Chaves, Sara Viotti, Ética e Felicidade, obrigado. Miss Suites, Laura Reis, Camila Raíssa 3, Bilá entrou, Construtora Alt entrou, sejam bem-vindos. Moreira Mariara, Isa Castro, Tércia Carol, Larissa Ribeiro, obrigado. Érica Jimenez, Carol Fernandes, Costa Carolina, muito obrigado. Marcelo Rocha está aqui com a gente, Felipe Ramé está aqui com a gente também, Francisco RFS, Helena Lourenço, Sambi Machado, GC Greco, Gus 6, enfim, pessoal, muito obrigado
pelo carinho de vocês aí. Mandem suas perguntas para a gente, estaremos felizes em tentar respondê-las aqui, Rodrigo, nesses próximos 15, 20 minutinhos aqui de live. E eu queria emendar o assunto, Rodrigo, já no nosso próximo bloco, para falar um pouquinho sobre os desafios dessas construtoras depois em fazer a venda, né? Já que elas estão no momento de captação, naturalmente esse recurso vai para levantar o empreendimento, mas também tem que ir para começar a alavancar as vendas, né? Quais são as dificuldades que você vê no mercado de construção civil para fazer esse processo inicial de lançamento de um empreendimento? Tá bom. É uma ótima pergunta. Na verdade, o que acontece? Empresas que têm um grande nome no mercado, uma grande marca, né, uma placa tradicional, elas vão ter muito mais facilidade para iniciar o empreendimento, ou seja, aquilo que a gente ouve dizer, tudo vendido na planta, né? Ou seja, a própria velocidade de vendas e o fluxo de pagamento dessas pessoas que estão comprando os imóveis, essas unidades na planta, isso vai fazendo com que a exposição de caixa do empreendedor, né, do dono da construtora, dos sócios proprietários da construtora, seja mais facilitada. Obviamente que você depende de diversos fatores, seja ele de mercado, né, pode ser, inclusive, uma coisa macro, né? A exemplo do que a gente está vivendo agora, imagina aquele empreendedor que se programou para fazer um lançamento ao final de março. Com certeza ele não estava programando que existia uma pandemia mundial, né? E então existe um fator, né? Que é o tempo, que é de mercado, que é uma coisa também muito relativa aí ao conhecimento, expertise, tradição da construtora, mas é exatamente nessa fase aí, que é a exposição de caixa, é que ela vai ter que vencer até ao ritmo da velocidade de vendas das suas unidades para poder conseguir entregar os seus imóveis numa velocidade ao ritmo planejado ou uma velocidade mais avançada do que havia sido planejado, né? Então, o que eu vejo hoje, assim, a gente acabou de ver aí em março, acho que se eu não me engano, o primeiro lançamento, Caleb, digital, 100% digital, se eu não estiver enganado, acho que foi da Tenda, tá? Uma consultora que nasceu em Belo Horizonte, mas hoje em dia o seu escritório principal está em São Paulo, mudou de mãos de controladores, se eu não me engano, segunda ou terceira maior empresa do Brasil, atrás da MRV, de Minha Casa Minha Vida, né? Ou seja, um setor mais um nicho mais econômico, mais popular de unidades de empreendimentos imobiliários. Eles fizeram um lançamento 100% digital. Imagina como o setor tem que passar por uma transformação, porque você precisa de convencer normalmente aquele comportamento de você querer ver, entender como é que funciona aquele acabamento, ir nos antigos imóveis ou empreendimentos da construtora para entender como é que era o formato da construtora, como é que ela trabalha, etc. Se outros compradores também também davam, né, o seu aval e etc. Ou seja, elas têm que trabalhar de uma forma completamente diferente e agora utilizar, inclusive, de plataformas para poder não só fazer o seu marketing, mas poder também entender como vai ser o comportamento daquele consumidor e eventualmente fazer uma eventual venda completamente online, né? As vendas que ocorreram provavelmente em março, abril, ou seja, no início dessa pandemia, foram vendas que iniciaram com o corretor ou eventualmente com a própria construtora, naquela tenda da construtora, né, no stand de vendas, que se iniciou lá em dezembro, janeiro, fevereiro. Elas estão tendo que se adaptar a uma era completamente digital em que possivelmente uma visita, que é algo muito tradicional na construção civil, vai ficar dificultada, né? Então, hoje em dia, eu tenho visto até, inclusive, muita empresa, muita construtora utilizando até de realidade virtual aumentada, para que as pessoas possam fazer visitas guiadas, entender quase que como se ela estivesse em loco, como que seria o acabamento, como que ela poderia, por exemplo, usufruir daquele apartamento, né, tão bem colocado e etc. Então, acho que o marketing digital, ele, se não era extremamente importante, né, ele fica
ele toma ainda maior relevância nesse novo processo aí, não só pós-corona, em que o novo normal do pós-corona ele vai, com certeza, ser preponderante. Quem estava preparado, com certeza, está muito à frente, sabe? Sem dúvida está muito à frente, né, Rodrigo? Tem uma pesquisa do Grupo Zap de 2018 que mostra que a compra dos imóveis leva, em média, 27 meses para ser concluída, né? Então, se você pensar que o tempo que você falou, né, médio de construção do empreendimento aí vai ser de 24 a 36, quer dizer que se você começar junto com a pessoa no processo, ela só vai comprar lá no final, né? E isso mata o fluxo de caixa do empreendimento, né? Então, você tem que balancear entre pessoas que já estão no final do processo de decisão, ou seja, que já sabem o que querem muito bem, já definiram os critérios de escolha muito bem, e aí, se está na planta ainda, ela espera, né? Porque imóvel não é uma coisa que ela, mesmo que ela tenha uma certa urgência, ela prefere o imóvel certo do que o duvidoso, né? Com certeza. A escolha certa tem muito impacto, porque é uma decisão muito complexa. E aí a gente tem outro dado do Google, que mais de 60% dessa jornada de compra se concentra na internet. Dado oferecido pela própria Google aqui. E como é que você vê, então, a gente falou um pouquinho desse marketing digital, né, para as construtoras, como que você vê o papel do marketing de conteúdo? A gente sabe que a Vanguard também tem uma estratégia inteligente de marketing de conteúdo para poder se manter presente na internet, ser encontrado, né, ser visto, ser encontrado e ser lembrado. Isso é importante para a construção civil? Eu não tenho dúvidas. Você trouxe, então, um dado muito importante do Grupo Zap, em que uma pesquisa média pode tomar até 27 meses, não é isso? Isso é uma pesquisa média ou é o tempo em que ele toma? Tempo médio até a decisão. Tempo médio, tá bom. Então, imagina, o que você deve fazer? Você deve encurtar aí, obviamente, né, a tomada de decisão desse potencial comprador ou aumentar seu funil, né, ou seja, o topo do seu funil com o máximo número de pessoas que já passaram um tempo aí procurando, eventualmente até em outras construtoras, com um número de informações, um conhecimento adequado, né, da sua unidade, para que desde o início do seu projeto exista o maior número de compradores possíveis, né, que tenham acesso àquele empreendimento. O último caso para uma construtora, ou a forma menos ideal para uma construtora, é chegar com o chamado estoque na entrega das unidades. O que vai fazer basicamente com que ela tenha o estoque das unidades, né, dentro da construção civil, obviamente que são os imóveis, né? Seja uma sala, seja um apartamento, quer que seja esse empreendimento for comercial ou residencial. O que você tem que fazer é encurtar, e talvez você seja bem melhor que eu para falar do funil de vendas aí de uma construtora, desde o momento que você está aquecendo aquele lead, aquele potencial lead, em que ele se torna um lead, que você vai qualificá-lo, até fazer com que o processo de venda se torne um contrato de compra e venda de um imóvel em si, né? Ou seja, você vai ter que colocar diversas pessoas lá no início, potenciais compradores, e eu acho que possivelmente você tem que pegar essas pessoas depois de já um certo grau. Eu imagino que você tem que colocar um número muito grande de pessoas aqui em cima que já passaram tantos meses desses 27, né, procurando aí eventualmente outras construtoras e tomam a decisão por comprar o seu imóvel por tais diferenciais, que você tem que saber quais são eles, e você tem que, inclusive, demonstrar quais são eles pela internet, né, ou seja, como for que você faz esse funil de vendas, para que você faça com que ele tome a decisão o mais rápido possível, né, transforme aquele potencial comprador em lead qualificado, até que saia um contrato de compra e venda e que seja o mais rápido dentro do processo da construção civil, né, do início da esteira do processo de construção civil, do empreendimento imobiliário. E a gente vê muito no mercado, né, Rodrigo, muitas vezes o construtor que está à frente do marketing com construtoras menores, ele confia tanto no próprio produto que ele esquece de falar sobre o produto que ele tem, né? Ele já acha o produto tão bom que, cara, isso aqui vai se vender sozinho, isso aqui é maravilhoso. Mas ele sequer fala por que é maravilhoso ou não se dá tanto ao trabalho de entender, nesse processo de decisão, o quanto que esse processo não é tão racional quanto ele é na hora de falar os atributos, né? Então, a gente tem um público que está demorando 27 meses para fazer uma compra. Você imagina a quantidade de imóveis pela qual ela passa, a quantidade de oportunidades que ela tem, de escolhas que ela fechou, quase fechou, desistiu, valorizava isso, agora mudou de ideia. São processos muito complexos. Então, a nutrição de lead,
vem para poder manter essa pessoa dentro de uma certa trilha, né? Para que você não perca ela ao longo desses 27 meses. E aí a gente começa, para quem, em breve a gente vai deixar aqui, né, o link do e-book, em que a gente fala sobre jornada de decisão de compra. A gente começa, né, na parte de descoberta, onde a pessoa resolve, tá, eu acho que eu preciso adquirir um imóvel, até a gente ir para avaliação, consideração e decisão de compra, que são etapas onde ela vai descendo até afunilar o que ela realmente quer e chegar no ponto de comparar um com o outro. Se você chegou nesse ponto de conseguir estar na comparação final da decisão, você pode ter certeza que você já é um vencedor no mercado com tanta opção igual a gente tem hoje, né? E para esse processo acontecer e você chegar lá na frente, é muito mais fácil você chegar desde o começo, igual você falou, chegar em uma massa maior, você tem mais chance de, na hora de descer no funil, chegar com um volume maior aqui e com isso ter uma conversão satisfatória, do que tentar pegar só quem já está muito pronto e que já foi nutrido por outras pessoas, né? Que já está acompanhando outros empreendimentos, estava namorando um e está te usando muito mais ali como base de comparação para ver se testar, né? Se, tipo assim, eu já tenho um que eu quero, vou dar uma olhada nesse outro aqui só para ver se o que eu quero é o que eu quero mesmo. Aí você já entrou perdendo, né? Você já entrou como segunda escolha, como só balizador. Exato. E ele só vai aumentar ali o número de pessoas que você vai ter, que você vai pagar para ele entender melhor sobre o seu empreendimento, sobre a sua construtora, eventualmente, inclusive, se você estiver pagando por aquele anúncio, se for o caso de um anúncio mesmo. E só vai aumentar o número de pessoas no topo para você descer para baixo. Porque o ideal é você ter quantos contratos ou quantas unidades você deve fazer, vamos supor, R$1 milhão ou uma unidade, para cada processo do funil, e você conseguir achar o número de pessoas adequado que você vai conseguir atrair lá em cima para ir descendo o funil, né? O ideal é trabalhar de uma forma contrária. Quantas unidades eu tenho que fazer, quantas unidades eu quero vender, ou qual o volume de unidades que eu quero vender, e ir trabalhando cada etapa do funil até o processo chegar lá na pessoa que está pesquisando lá no início do primeiro mês dos 27 meses, né? Tem outro dado legal aqui, Rodrigo, da HubSpot, que leads nutridos aumentam a oportunidade de venda em 20% em relação aos não nutridos. Quer dizer, quando você está ali lutando no final da conta, você está com 20% a menos de eficiência do que ir acompanhando a pessoa ao longo do processo de decisão, né? Então, mais um dado aí para quem está acompanhando a gente entender a importância. Eu acho que a nutrição do lead nada mais é do que dar o conhecimento a conta gotas, né? No sentido de que você tem que dar o conhecimento para aquela etapa do funil necessária em que a pessoa se encontra. A princípio, na construção civil, ele quer saber, por exemplo, se você está procurando um empreendimento de alto padrão, por exemplo, né? Dentro da cidade de Belo Horizonte. Então, vai ter um número XYZ de construtoras ou de imóveis muito grande. Depois você vai afunilando, metragem quadrada, você pode afunilar por qual zona, qual bairro, e etc. Isso é algo extremamente importante ali na tomada de decisão. Você ir nutrindo até que a pessoa esteja a ponto ideal de tomar uma decisão, que é uma decisão muito importante no caso de construção civil, que seria comprar uma unidade ou um imóvel, né? E para quem quiser saber mais sobre esses processos de nutrição de lead, a Caleb e a Vanguard fizeram um e-book em parceria. O link a gente vai deixar na descrição do Facebook, na descrição aqui das redes. Quem quiser também anotar bit.ly, né, bit.ly/Vanguard, Vanguard com i no final. E aí pode baixar o e-book e ler. Nós temos um conteúdo muito mais detalhado sobre gestão de leads, nutrição, funil de vendas, experiência do cliente, né, e toda essa área que envolve o lançamento e a entrada em mercado de empreendimentos imobiliários. Tem um outro aspecto que eu acho legal a gente falar aqui, Rodrigo, pelo qual você passou, que é a força da marca no lançamento, né? Que é uma outra área que a Caleb também atua, e a gente tem algumas experiências interessantes, porque os empreendedores têm muita dúvida, né, sobre qual o valor da marca no empreendimento imobiliário. Então, de uma forma geral, uma dor que eu vejo acontecer com frequência as construtoras que investem muito na comunicação do empreendimento e não investem na marca da construtora como um todo, e depois precisam, claro, fazer um esforço muito maior a cada empreendimento porque a construtora é desconhecida, né? A construtora tem 40 anos, mas você nunca ouviu falar. E aí você precisa comprovar essa força da marca tudo de novo a cada momento, porque ela não é repertoriada, né? Então, é um lugar muito
muito útil do valor de marca no mercado como esse é de ser a plataforma de investimento, né? É de falar, olha, esse empreendimento é garantido, a marca lá na noção de marca dos anos de 1820, né? Garantia de qualidade. As marcas, um dos motivos delas serem criadas foi para dar garantia de qualidade nas coisas, né? Dizer que isso aqui é melhor porque fui eu que fiz, é melhor porque eu faço desse ou daquele jeito. E aí esse valor de plataforma pode diminuir um pouquinho esse tempo e aumentar também a confiança, né? Outro ponto interessante que você citou é esse de aproveitar as redes de relacionamento, né? E eu fico curioso agora para ver como que os empreendimentos da Vanguard vão aproveitar esses acionistas como multiplicadores da marca. Afinal, esses caras viraram sócios, né, Rodrigo? Com certeza. Você colocou uma situação muito legal. Primeira, você falou sobre a plataforma e marca. E segunda, a monetização do relacionamento, né? Com relação à plataforma em si, eu acho que... bom, eu estou falando com um especialista em marca, então eu vou ser bem curto nesse sentido. Eu acho que quem trabalha a sua marca, trabalha por longo prazo, né? É a mesma coisa na construção civil, trabalhar só um empreendimento e não trabalhar, né, a força da sua marca para que no futuro você tenha uma velocidade de vendas muito forte. Imagina quem não fez isso e entrou nessa época sombria que nem a nossa, que foi a do corona, em que você não tem mais um fluxo de pessoas na rua, ou então que você não consegue mais atrair, eventualmente, através dos canais tradicionais, pessoas para verem, né, aquilo que você está lançando. Ou seja, marca nada mais é, como você disse, um selo, né? Então, é o selo XYZ da construção civil e etc. Assim como a gente conhece, não é uma Brastemp, não é não sei lá o quê, na construção civil, qualquer outro setor, também vai existir isso. Então, você sabe que em qualquer imóvel daquela construtora vai ter a qualidade da construtora X, né? Isso é algo que você constrói por longo prazo. Isso impacta completamente a sua velocidade de vendas, ou seja, o seu comercial, o seu ritmo de vendas e, inclusive, quem que você quer atrair enquanto parceiro. Será que na hora de, por exemplo, negociar eventualmente uma permuta, né? Tem uma casa com uma proprietária, a proprietária recebe três propostas. Uma de uma construtora, uma marca muito forte, uma construtora pagadinha, que às vezes pode até entregar, mas que ela não conhece, e eventualmente uma outra com unidades de uma construtora média. O que ela vai de fato escolher? Será que ela tem a habilidade de analisar o crédito da construtora? Ou ela vai querer estar do lado de uma construtora com uma marca forte, que ela sabe que aquilo ali vai vender, que aquilo ali vai fazer parte, né, da história dela? Normalmente as pessoas atrelam a marca, né? Porque a marca normalmente tem um sinal ali de sucesso, né? É algo que você vem construindo, é algo personalíssimo, né? Com certeza. E eu acho que a plataforma, ela no futuro, ela está evoluindo para o marketplace, ela vai te permitir que você atrele a sua marca a uma determinada qualidade. Você quer ser reconhecido como um bom pagador? Você quer ser reconhecido como uma empresa que arca com seus combinados, né, e etc. Isso é algo que é fantástico, né? Assim como a gente vê coisas positivas e negativas, existe e já virou de crédito, por exemplo, na China, que te valoriza, né, que te analisa seu crédito de acordo com o seu passado, seja nas redes sociais, ou o que você fez aí de crédito com relação aos seus amigos. Se pagou ou não com aquela aposta, né? É mais ou menos por aí. Você está criando a sua marca enquanto Caleb, né? Você está criando a sua marca enquanto Rodrigo. E isso é algo que você leva para o resto da vida. No caso de empresa, você leva, obviamente, além da vida, né? Você leva por gerações e gerações. É muito comum, por exemplo, nos bancos, né? Só do banco abrir em determinado local, porque tem aquela marca que é conhecida há 300 anos, ele já leva um bocado da fatia do mercado, né? Com relação à monetização, que foi o segundo ponto, ela é importante para mim, né? Para as construtoras, para o Caleb, para todo mundo, né? É algo que eu levo em todas as reuniões que eu faço e é muito legal isso. Provavelmente, assim, quem está nos vendo já deve ter se encontrado em uma situação em que um de seus melhores amigos mal entende o que você faz, né? Ou então sua mãe te pergunta, como é que você faz? Me explica para sua tia o que você faz, né? E funciona isso, né? As coisas são exatamente dessa forma, né? Ou seja, o que acontece na prática
é que a gente não monetiza as nossas relações. Não estou falando que a gente tem que se vender o tempo todo. Mas se você cria uma marca que se vende por si só, o seu trabalho fica muito mais fácil. Né? O seu relacionamento no futuro, as coisas começam a ser organicamente, elas vão ter um caminho, né, a perdurar muito mais fácil. Né? Aquilo ali vai virar uma bola de neve e no futuro você vai conseguir ter um trabalho um trabalho que se aproxima mais daquilo que você planejou. Né? E a plataforma, ela te permite você monetizar aquilo que você não conseguia antes. Né? Deixa eu te mostrar aqui o trabalho que a gente está desenvolvendo junto com a plataforma da Vanguard. Olha o vídeo, olha o portfólio. Eu estou oferecendo assim porque normalmente meu setor funciona assado. Né? Isso é muito legal. Isso qualquer pessoa pode participar. Né? E com relação a isso, essa monetização de pessoas próximas, a gente começou, Caleb, a Vanguard em si, começamos com um link no WhatsApp para os meus amigos. Né? Um link no WhatsApp que levava uma landing page, né? que o cara poderia investir. E isso levou apenas 8 horas para poder coletar um volume de R$1 milhão. Ou seja, será que foi um trabalho de 8 horas que fez com que isso de fato tivesse sucesso? Não, foi um trabalho que a Investor fez aí desde 2011, construindo uma reputação, uma marca, né? Entregando os trabalhos do dia a dia, laudo após laudo, dia após dia, as pessoas que passaram por lá, né? O trabalho sério que a gente leva, que a gente faz, né? Acordar dia a dia, dormir tarde, etc. Né? E com certeza essa é a construção do negócio. Quantas foram as outras plataformas e quantas são as plataformas, inclusive, bem mais antigas do que a própria Vanguard, que demoram meses para captar e muitas vezes têm sucesso. Por quê? Porque elas ainda não levaram em conta toda a construção, né, de uma reputação, né, da monetização daquele relacionamento que a gente já vem construindo há muito tempo. Né? E isso tem tudo a ver aí com a construção da marca, que não parte do dia para a noite, não. Legal. E, bom, conhecendo o seu trabalho e sendo um grande admirador dele, né, Rodrigo? Acho que o que a Vanguard faz realmente é só colher os frutos de um trabalho muito mais longo. E quando você fala em 8 horas para captar 1 milhão, né, 4 horas e gente ficou de fora na fila de espera, natural que a trajetória de sucesso que você tem até aqui te dê esse... Vou usar a palavra, esse conforto de vender fácil, né? Fred Lee, do jeito de identificar clientes, fala que quando você tem o que as pessoas querem, você não precisa nem vender, né? É só você avisar. Porque vender tem aquele esforço, né, de convencer as pessoas. E o link de WhatsApp, o protótipo Vanguard não precisou disso, né? O protótipo Vanguard foi só uma validação da confiança que você criou nesse tempo. Com certeza. Mas isso não foi o fruto de um trabalho pessoal, não. Foi o fruto de trabalho de diversas pessoas, que inclusive diversas delas não estão hoje na equipe, mas a equipe atual da Vanguard, todos eles, Sara, Gustavo, Samuel e Ed, todos eles são muito competentes e os meus sócios na Investor também ajudaram com que isso fosse possível. Isso não foi um trabalho de uma pessoa só, não. Isso foi, inclusive, construído de escadinha em escadinha ao longo do tempo, com certeza. Mas você tem razão. Legal. E aí, Rodrigo, a gente tem uma pergunta aqui do Marcos Salles para você. O Marcos pergunta se a possibilidade de customização do acabamento do imóvel, com porcelanato, gesso, iluminação, é hoje um facilitador da venda? Com certeza. Então, a possibilidade de você customizar o imóvel de acordo com o seu planejamento de vida. Então, você, Caleb, pode ter uma esposa, você pode ser um pai de família, ou você pode ser, obviamente, um solteiro em início de carreira. Você quer o seu apartamento ou aquele imóvel do jeito que você gostaria de morar. Né? Então, a possibilidade de você customizar a planta de acordo com o seu estilo de vida, com o seu planejamento de vida, é com certeza considerado um diferencial. A última construtora, inclusive, que fez um lançamento de uma captação com a gente, eles têm até a facilidade de você financiar toda essa customização com uma empresa já de imobiliário, de arquitetura e etc., junto com o financiamento da própria unidade do imóvel mesmo, sabe? Isso é algo considerado um diferencial no mercado, sim.
Legal. A customização em todo, não, vou dizer não só na construção civil, mas em todos os mercados ela é uma tendência inevitável, né? As pessoas não querem consumir em massa, elas querem no mínimo imaginar que elas estão consumindo algo para elas. Imagina isso num tênis, né? Hoje você tem empresas de customização e de camiseta, de tênis, de N coisas, de stickers, de capinha de celular, é um exemplo incrível disso também, né? E nada mais natural que no lugar onde você vai morar, você quer customizar, né? E quanto mais você pode customizar, claro que você ganha força. Agora tem uma questão interessante que é o quanto que a sua customização vai dar impacto na sua escala, né? Porque a gente vê também negócios que tentam ser extremamente customizados se tornam boutiques de luxo, né? Que é um negócio que quase ninguém consegue comprar porque ficou customizado demais, né? É um desafio. É um desafio da construção civil, né? Você querer fazer um número de unidades mês ou um número de unidades em 2, 3, 4 anos, leva isso muito em conta, né? Obviamente que uma MRV que lança não sei quantas mil unidades anuais, ela não vai conseguir customizar para todo mundo. Ela vai fazer um padrão que, inclusive, é nesse padrão que faz com que ela tenha seu diferencial competitivo, né? Aquele padrão fez com que ela pudesse fazer um volume muito alto, ou seja, ela erra muito pouco e consegue replicar em todo o Brasil, digamos assim. Quem é que conhece o mercado de luxo de todo o Brasil? Quem é que consegue customizar da mesma forma que o carioca quer no Leblon, da mesma forma que o paulista quer no Itaim, né? E que o mineiro eventualmente pode querer aí, não sei, no Lourdes, por exemplo, né? Todo mundo tem um padrão de consumo um pouco diferente, né? E todo mundo gostaria de ter uma coisa mais aproximada aí do seu gosto e etc. Então isso também é um pouquinho, leva em conta também um pouco do planejamento para a sua marca, né? Para o seu empreendimento, para a sua construtora. Né? Que nicho que você gostaria de atuar? Você gostaria de fazer volume? Ou você gostaria de entregar algo, né, de ciclos em ciclos, com calma e fazer um bom lucro? Isso na construção civil é altamente possível. Você tem que assumir uma posição ali de escala ou de escopo. Bom, pessoal, por hoje nossa conversa fica por aqui. Queria agradecer muito as participações de todos vocês que estão aqui com a gente. Lembrando mais uma vez que nós temos um e-book sobre marketing digital para construção civil, bit.ly/Vanguard, bit.ly/Vanguard. Você pode fazer esse download gratuito pelo link, vai estar na bio do Instagram da Caleb e da Vanguard também. Na semana que vem, nós vamos falar de marketing digital novamente, mas o conteúdo vai ser sobre saúde. Nosso convidado vai ser o Dr. Carlos Eduardo Diniz Couto, diretor-presidente do Hospital Semper. Eu espero vocês na próxima quarta de novembro às 18. Queria mais uma vez agradecer aqui e dar os parabéns para o Rodrigo e para a Vanguard por essa trajetória de sucesso que eles têm visto. Convidar todos vocês que estão acompanhando a gente que não conhecem ainda a Vanguard a ficarem ligados e ver se conseguem um espacinho no próximo empreendimento que ela lançar, que as oportunidades são muito boas. E, Rodrigo, parabéns aí, tudo de bom para você. Caleb, obrigado, boa noite. Eu queria te agradecer o espaço. Gostei muito de trabalhar em parceria com você na criação desse e-book. É um e-book feito personalíssimo, né, da equipe do Caleb, de marketing digital, junto com a nossa equipe, que é mais especializada em corporação e construção civil. Espero que vocês gostem. Parabéns por esse espaço nas quartas-feiras. Gostei muito de participar. Legal. Obrigado, pessoal. Se cuidem. Uma boa noite a todos e até o próximo. Boa noite. Até logo, pessoal.